Branca de Neve é o filme mais profundo já feito pela Disney. A inocente história da princesa que se perde na floresta não só guarda respostas para dilemas profundos, como também conta a história de toda a humanidade pela perspectiva do cristianismo. Porém, para compreender melhor essa obra, nós precisamos desvendar as suas camadas. Precisamos entender os seus símbolos. Por exemplo, você sabia que os 7 anões podem ser considerados um sinal da intervenção divina e que a selva na qual a Branca de Neve se perde tem relação com o inferno de Dante? Se você quer entender isso melhor, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, eu sou o Guilherme e eu confesso que Branca de Neve nunca foi um filme que me chamou muita atenção. E isso, muito provavelmente, porque eu sou homem. Porém, agora eu tenho uma filha e ao reassistir o filme com ela, eu tive uma grata surpresa. Essa releitura do conto clássico dos Irmãos Grimm possui símbolos e referências muito profundas. Afinal, pelo que eu lembrava, esse era só mais um filme de princesas que a Disney tinha feito. Porém, esse conto de fadas infantil é muito mais profundo do que ele aparenta ser. E não só isso, porque esse é um dos raros filmes que, além de possuir uma camada moral e simbólica, possuem também uma camada espiritual. E vamos começar aqui entendendo toda a riqueza simbólica dessa obra. E isso começa na própria protagonista, porque nada na construção dela é feito por acaso. O próprio nome dela já nos ajuda a entender muita coisa dessa história. E ela se chama Branca de Neve justamente porque a cor branca remete muito à inocência e à pureza. Isso porque qualquer impureza, quando é colocada na cor branca, fica muito evidente, fica muito aparente. Então, o filme, ao dizer que essa personagem é branca como a neve, quer ressaltar para nós justamente essa pureza e essa inocência que essa personagem carrega. Então, a Branca de Neve seria aqui para nós aquela sem manchas. Mas logo mais vocês vão entender melhor como isso se encaixa em toda essa história. E a Rainha Má, em contrapartida, representa a vaidade e o orgulho. E a sua crueldade ao longo de toda a obra é algo muito evidente. E se a gente parar para pensar aqui, ela se assemelha muito ao Lúcifer. Isso porque a rainha, assim como Lúcifer, era a mais bela das criaturas. E ambos tiveram a sua vaidade e o seu orgulho feridos quando uma nova criatura tomou seu lugar. Na história da criação, essa nova criatura foi o ser humano, e no filme da Branca de Neve, essa criatura que tomou o lugar da Bruxa Má foi a própria Branca de Neve. E se você for ver, tanto a rainha quanto Lúcifer possuem um só objetivo que move toda a razão do seu ser, que é buscar a destruição dessa criatura que tomou seu lugar. E, por fim, nós temos o terceiro grande personagem dessa obra, que é o príncipe. E o príncipe possui um papel interessante aqui justamente porque ao longo de toda a obra ele atua como um observador distante. Ele é um personagem que está presente desde o início da trama e parece realmente amar a Branca de Neve desde o primeiro momento que ele a viu. E embora ele queira intervir na história e resgatar essa pessoa que ele ama, ele não pode fazer isso porque ainda não chegou a sua hora. E vocês vão ver mais pra frente na explicação que os 7 anões foram uma forma indireta do príncipe conseguir ajudar a Branca de Neve, mas a gente vai falar disso mais pra frente, aguenta um pouquinho aí. Mas, por fim, esse personagem então é o príncipe prometido, que quando chegar a hora certa, através de um ato de amor verdadeiro, irá resgatar a nossa protagonista do sono da morte. E acho que só com essas explicações vocês já começaram a ligar os pontos do que tá acontecendo nessa trama. Mas vamos pegar agora e analisar o filme em sequência para vocês verem como tudo isso se encaixa de maneira perfeita. Então a história começa com a Branca de Neve cantando no seu quintal. E a gente vê já nessa cena a afinidade que ela tem com a natureza como um todo. Os animais sempre estão perto dela e parece realmente que ela tem um contato muito íntimo com eles. E isso acontece porque a Branca de Neve aqui representa a humanidade antes de cometer o pecado original. Ou seja, ela representa a humanidade quando ela ainda vivia no Jardim do Éden. E a rainha, por sua vez, que como a gente viu, representa o Lúcifer, vê com muita inveja a alegria e a felicidade que aquela criatura tá tendo naquele momento. E a gente vê isso claramente na cena em que a rainha observa a Branca de Neve da sua janela. E nesse momento, quando ela percebe que ela tá perdendo o seu lugar de destaque, ela decide acabar com a Branca de Neve. E o seu plano A é justamente matá-la. E para isso ela contrata um caçador. Porém, esse caçador, quando chega perto da Branca de Neve, se vê incapaz de cometer aquele ato. Ele vê que ele não conseguiria matar uma criatura tão bela. Só que nesse momento, a Branca de Neve, que começa a se desesperar, acaba fugindo para a floresta. E esse momento, onde ela se perde nessa selva, é um momento muito simbólico também. Isso porque um dos livros que mais influenciou a simbologia ocidental como um todo, que foi a Divina Comédia de Dante, é um livro que inicia com os seguintes versos: "A meio caminhar de minha vida, encontrei-me em selva escura. Estava reta a minha via perdida." Então aqui, o Dante ele tá narrando um momento em que ele se afastou
afastou da presença de Deus. E desde a Divina Comédia, graças ao Dante, a gente tem a selva escura como um símbolo ou como uma analogia para quando uma alma acaba se desviando do caminho de Deus ou acaba se perdendo do caminho de Deus. E isso mesmo que ela tenha se afastado de Deus sem querer e não saiba como voltar. Só que enquanto ela tá nessa selva escura, a gente tem um acontecimento muito curioso, que é uma das cenas mais famosas até desse filme, que é quando a Branca de Neve, que tá perdida ali na floresta, acaba encontrando os animais que a ajudam a sair dali. E lembra que lá no começo a gente viu que esses animais eram um sinal da harmonia que a Branca de Neve tinha com a natureza como um todo e com Deus também. Então aqui a gente pode interpretar esses animais que vieram ajudar a Branca de Neve como a própria graça de Deus sendo enviada para ajudá-la. Coincidentemente ou não, esses animais acabam levando a Branca de Neve para casa dos 7 anões. E o número 7 aqui é um número que é notório também, porque ele é um número associado à perfeição justamente por Deus ter criado o mundo em 7 dias. Então os 7 anões aqui também são um sinal da graça. Eles são uma intervenção divina para que a Branca de Neve encontre um abrigo mesmo estando em meio a uma selva escura. Porém, mesmo estando nesse abrigo, a Rainha Má consegue encontrá-la. Agora, porém, ela vem com um novo plano. Ela não quer mais bater de frente e terminar de uma vez com a existência da Branca de Neve, matando ela. Ela vem de uma forma mais sutil. E por meio de um disfarce, ela consegue enganar a Branca de Neve e fazer com que ela coma a maçã envenenada. E esse provavelmente é o ponto do filme onde a analogia é mais direta. Eu acredito que, pelo menos nessa parte, muita gente conseguiu captar uma certa semelhança dessa história com a história que a gente tem lá de Adão e Eva. Isso porque o disfarce da bruxa remete muito a quando Lúcifer se disfarçou de serpente, a maçã envenenada nos lembra muito a questão do fruto proibido e o sono profundo no qual a Branca de Neve cai nos remete ao sono do pecado original. Porém, nós vemos ali que há uma tentativa de intervenção. Os animais que representam diretamente essa graça de Deus tentam impedir a bruxa e alertar a Branca de Neve. Ela, porém, acaba não dando ouvidos. Desesperados, os animais decidem então ir atrás dos 7 anões. Eles querem de qualquer forma impedir o contato entre a Branca de Neve e a bruxa. Os animais conseguem convencer os anões a ir junto com eles, porém, quando eles chegam na casa já é tarde demais, e a Branca de Neve já havia comido o fruto. E a sensação que nós temos após esse acontecimento é que o mundo está em luto. Os anões, os animais, a natureza, todos parecem estar tristes. Porém, esse não é o fim de tudo. A história nos conta que esse sono só pode ser quebrado com um ato de amor verdadeiro. E é aqui que o príncipe entra com o seu papel redentor. E antes da gente entrar mais a fundo nesse ponto, eu queria pedir para que, caso você esteja gostando desse vídeo, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Meu objetivo aqui é realmente trazer análises mais profundas e mais filosóficas dessas grandes obras que marcaram a nossa história. E eu ainda tô no começo desse canal, então toda a interação que você puder fazer, seja deixando seu like, seja se inscrevendo, seja comentando, vai me ajudar demais. E agora vamos ver todos os sinais que a gente tem que nos mostram que o príncipe é uma analogia direta ao próprio Cristo. E o primeiro ponto que a gente tem é que todo príncipe é necessariamente o filho de um rei, assim como Cristo é o filho do Rei dos Reis. E o príncipe aqui da Branca de Neve, assim como Cristo, está presente desde o início da criação. Porém, nenhum deles interfere no curso dos acontecimentos, justamente porque eles só devem agir quando chegar a hora certa. Quando essa hora chega, através de um ato de amor verdadeiro, o príncipe resgata a princesa. Ou, na analogia que é feita às escrituras, o Cristo redime toda a humanidade através do seu ato de amor verdadeiro que foi a sua paixão. E o final do filme nos mostra de maneira muito clara a validade de toda essa analogia. Isso porque, após resgatar a princesa, o príncipe a leva junto com ele. E ali, ela se despede não só dos anões, mas também dos animais. É como se ela realmente estivesse indo para um lugar muito distante, quase que uma outra realidade. Quando o príncipe caminha junto com a Branca de Neve, nós percebemos que ele está levando ela até um castelo. E isso aparece num primeiro momento como um lugar distante e misterioso, porém, conforme eles vão se aproximando e aquele lugar vai ganhando uma nitidez, nós percebemos que aquele castelo não é o mesmo castelo do começo do filme. E essa é também uma analogia ao castelo para o qual o Cristo quer levar toda a humanidade, o paraíso celeste. E você consegue perceber que esse filme, que parece ser um filme bem simples, consegue passar de uma maneira sutil uma mensagem muito profunda. Claro que agora que eu te expliquei todos os significados dessa obra, fica quase impossível não notá-los. E é justamente dessa forma que é construída uma grande obra de arte. Uma obra que é atemporal possui uma camada superficial que consegue nos impactar e consegue ao mesmo tempo nos entreter, consegue nos fazer ficar fascinados por ela. Porém, ao mesmo tempo, ela possui camadas profundas, camadas que podem ser exploradas para que a gente tire lições muito valiosas.
E por fim, se você gostou desse vídeo, não deixe de conferir esse daqui. Nele eu analiso mais uma grande obra do cinema e mostro pra você toda a profundidade que ela carrega. Por enquanto é isso, obrigado por assistir até aqui e até a próxima.